SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. Por que nós pronunciamos ou falamos assim por aqueles que não conhecem a Jesus? Amados, conhecer a Jesus é algo tremendo e profundo. Talvez você conheça Jesus de uma foto, de uma imagem, até mesmo de uma imagem colocada na cruz ou no crucifixo. Vamos entender esse princípio. Jesus não foi um homem loiro, de olhos azuis, não foi um homem que tinha um cabelo sedoso, um cabelo produzido, né, como um ator de cinema, com um shampoo preparado especificamente para ele, um creme preparado, uma massagem capilar, uma barba bem feita. Não. Jesus era um homem, veio como homem, sendo 100% homem, 100% Deus, e veio como um homem natural. Ao ponto da palavra de Deus nos revelar que a figura, a fisionomia de Jesus não atraía homens. Ou seja, a palavra de Deus, quando revela homens bonitos ou mulheres bonitas na palavra, elas são claras. Haveria a perfeição deste homem, quando fala de Saul, que desde da cabeça até os pés era formosura, era beleza, era um homem bonito, um homem saudável, grande, forte, bonito. A aparência dele era notória. O interessante é que a palavra de Deus nos revela que Jesus não era assim. Certamente Jesus tinha um cabelo pelo sol, né, danificado pelo sol, uma pele danificada pelo sol, como qualquer judeu que se protegia pelo calor intenso do deserto, pela falta de água, pela falta de um creme protetor, né, pelo protetor solar, digamos assim. Então, por que nós fazemos uma figura até como se fosse uma caricatura de Jesus, quando ele não é isso? Jesus não tinha olhos azuis e era um homem loiro, com cabelos sedosos. Não, amados. Que influência é essa para dizer que Jesus era dessa forma? E essa influência faz com que fique gravado em nossa memória. Quando eu era pequeno, eu olhava para Jesus na cruz, olhava aquele homem com uma fisionomia abatida, como parecia até uma fisionomia de mulher, e de repente você fala: pastor, que é isso, falando de Jesus assim? Eu estou falando da figura que criaram de Jesus, não do Jesus verdadeiro, do Jesus ressurreto, do meu Jesus, de um homem de honra, de um homem de valor, de um homem de integridade, de um homem de profunda clareza, de um homem forte, corajoso, de um homem que padeceu pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, um homem que levou sobre si todas as nossas transgressões. Esse Jesus é que eu estou falando, esse Jesus poderoso, esse Jesus que é tremendo, não um Jesus que tem cara de afeminado como alguns colocam. Que é isso? É isso que eu estou dizendo, amado. Jesus não tinha essa fisionomia, Jesus era homem, características de homem macho, homem. Hoje se cria na sociedade, eu não tenho nada contra, você é que sabe o que você usa. Os estilistas fazem calça grudadinha no homem, como se fosse uma mulher. Usa aquelas calças que parecem um agasalho justinho, com um sapatão gigante, e fica aí rebolando na rua, amados. O que é isso? Que figura de homem que é essa? Que posição de homem que é essa? Ou alguns usam a calça lá na metade das suas nádegas para baixo, caindo, aparecendo a roupa íntima, como se fosse homem. O homem se veste como homem, amado. Anda como homem, tem valores atribuídos ao homem, é digno daquilo que faz. E essa conversa de mostrar Jesus com essa fisionomia, o nosso Senhor da glória, ele era homem, servo de dores, íntegro em todas as suas coisas, jamais pecou. Agora, quando nós entendemos isso, nós damos valor a não uma figura. Jesus não está mais na cruz.
Jesus esteve uma única vez, quando pagou o preço que só ele podia pagar, quando morreu em morte de cruz, padeceu, foi chicoteado, a sua pele e a sua carne foi dilacerada por amor de nós, o seu sangue foi derramado, foi pregado na cruz, foi colocado na cruz, mas ele foi retirado da cruz, foi colocado numa tumba vazia que foi preparada, foi cedida como empréstimo a ele, mas ressuscitou ao terceiro dia, ele não está mais na cruz, ele está vivo. A palavra de Deus diz que ele está à destra do Pai, está vivo, intercedendo por nós. Esse é o Jesus que eu conheço e que você precisa conhecer se ainda não conhece, amado. Esse é o Jesus ressurreto. Esse é o Jesus de poder, a qual a fisionomia não atraía, mas o olhar era tremendo. Quando Pedro trai Jesus, quando Pedro renega Jesus por 3 vezes, e a palavra de Deus diz que antes que isso acontecesse, Pedro falava, Senhor, se preciso eu vou morrer por ti, se preciso eu faço o que for. E Jesus fala, Pedro, eu conheço o mais íntimo do seu interior, eu conheço o teu coração e a tua mente. Não foi isso que Jesus falou, eu não estou inventando, amados. Eu estou fazendo aqui, simbolizando talvez o que Pedro e o que Jesus estivessem conversando. Porque ele fala simplesmente, Pedro, ainda hoje tu me negarás por 3 vezes antes que o galo cante. E o Pedro, que é isso, Senhor? O Senhor não me conhece? Eu doaria a minha vida por ti. E sabe o que acontece? Pedro nega Jesus por 3 vezes. Pedro sai, as pessoas olham influenciadas, a chama das fogueiras, à noite olham, esse homem, esse faz parte deles, também é um deles, andava com Jesus. Nunca, não conheço Jesus, isso Pedro diz. Depois mais um homem, mais uma mulher. Pedro nega Jesus por 3 vezes num único dia, ou numa noite. E quando nega pela última vez, pela 3ª vez, e aí o galo canta, sabe o que acontece? Os soldados estão levando Jesus. E Pedro está distante, longe. Mas consegue enxergar Jesus e Jesus enxergar Pedro. E de repente, quando Pedro olha para Jesus, Jesus fitou os olhos nos olhos de Pedro. E sabe o que é tremendo? E sabe quem é esse Jesus que eu estou falando? E que esse Jesus é a qual eu sirvo e a qual nós conhecemos, devemos conhecer? Esse Jesus olha para Pedro, e não como olhos acusadores, não como olhos de condenação. Pedro, eu te avisei que você iria me negar. Eu te avisei, eu sei que você não presta, Pedro. Foi isso que Jesus fez? Não, absolutamente não. Ele olhou para Pedro com olhos de amor, de ternura, de compaixão e falou, Pedro, fique tranquilo. Eu continuo te amando. Pedro, fique tranquilo. Eu continuo te amando, Pedro. É esse Jesus a qual eu sirvo. É esse Jesus de amor que, independentemente de ser um homem, como quando veio como homem bonito ou não, de ter olhos azuis ou não, é esse Jesus ressurreto a qual eu preciso olhar para o autor e consumador da nossa fé, como Pedro olhou, e Jesus certamente disse com o olhar para ele, Pedro, está tudo certo, eu continuo te amando. Está tudo certo, filho, eu continuo te amando. A palavra de Deus fala que Pedro chorou amargamente, copiosamente, porque Jesus já tinha dito e declarado que ele iria negar. Mas o choro de Pedro foi por causa da compaixão, desse amor inigualável que Jesus tem por mim e por você. Por isso, amados, se você ainda não conhece a Jesus, deseje conhecê-lo. Deseje ardentemente conhecer esse Jesus ressurreto que nos amou primeiro e por amor de vós se entregou, cumpriu a sua missão até o fim. E alguns ensinam que Jesus pede para não passar por isso.
quando está diante dessa situação e vai orar, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não, Jesus não estava pedindo para anular a morte, não, era que o peso de todo o pecado naquele momento recaiu sobre ele, estava sobre Jesus. E o peso desse pecado, o peso desta negatividade, dessas influências negativas, dessas influências do mal, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas, sobretudo, seja feita a tua vontade. E o Pai não retirou, fez com que ele suportasse tudo até o final. E ele vai e cumpre a sua missão na íntegra. E quando está na cruz do Calvário, faz coisas ainda tremendas. E quando está nesta cruz, ainda continua operando. Quando faz nessa cruz, existem duas pessoas que eram julgados pelas coisas que fizeram. E certamente erraram muito, um na direita e um na esquerda. E de repente um deles faz, e você, por que não nos tira? Se é Deus, salve a si mesmo, salve a nós e a si mesmo. E o outro diz, como podes? Nós somos julgados pelos nossos delitos, sim, e está certo o julgamento, mas este homem nada fez. Ah, se você conhecesse esse Jesus, se nós conhecêssemos esse Jesus, que agora, naquele momento, poderia julgar os dois. E quando aquele homem fala, Senhor, se possível for, mostra-me a tua glória. Sabe o que Jesus fala? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que coisa tremenda. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o Deus, o Jesus que eu sirvo. Esse Jesus de amor e de compaixão que até o último momento pode te perdoar e te salvar. E antes de morrer, ele faz uma das maiores declarações que o Novo Testamento nos apresenta. Pai, aos soldados romanos que espancaram, que dilaceraram a sua pele e carne, que colocaram uma coroa de espinhos, que cuspiram na sua cara, no seu rosto, que falaram palavras de derrota, palavras de maldição para ele. Sabe o que esse Jesus faz? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E a palavra de Deus diz nessa noite para mim e para você, que estamos sem saber o que fazer, que fazemos coisas por não saber. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E se você agora conhece e entende quem é esse Jesus, que não é um homem de olhos azuis ou verdes, de cabelos bem tratados, que era um homem bonito e que está na cruz. Não, ele não está mais na cruz. Ele não está mais na cruz. O meu Jesus não está mais na cruz. O meu Jesus está nos céus, onde ele mesmo criou, mas deixou o Espírito Santo Consolador para mim e para você, para que nos momentos de extrema tristeza e desilusão, o Espírito Santo nos consolasse. Em Romanos, a palavra de Deus nos revela que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque antes mesmo que eu e você passemos por uma situação difícil, o Espírito Santo, zeloso por nós, de compaixão, de amor, fala que ele intercede com gemidos inexprimíveis, porque senão, amados, sabe o que aconteceria? Nós não suportaríamos a dor, a intensidade destas coisas que passamos aqui na terra. Mas o nosso Jesus ressurreto, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o nome sobre todos os nomes, esse Jesus pode tocá-lo nesta noite. Esse Jesus pode falar contigo nesta noite.
Ouça a voz dele através do Espírito Santo no teu coração. Talvez você pense, mas eu não estou ouvindo nada. Ele vai testificar ao teu coração como uma voz suave. Aquilo que testifica no teu interior como palavras do Senhor na tua vida. Que você, amados, que nós recebamos essa palavra e possamos entendê-la. Possamos entender que Jesus Cristo é o nosso único, suficiente e total Salvador. Não há nenhum outro subterfúgio, intermédio, não há ninguém a não ser Jesus. Quem morreu por nós foi Jesus. Não está mais na cruz, não tinha beleza nem formosura. Pelas nossas transgressões, ele foi moído. Mas ainda tem operado em nós através do Espírito Santo. E em breve, ele voltará. Quem? Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Em breve voltará e nós poderemos vê-lo, amados. Que coisa tremenda! Se você pensa aqui na terra como o teu único refúgio, a tua única vida, você está pensando muito pequeno. Pense que Ele está constituindo moradas para que nós estejamos com Ele eternamente. Promessa dEle. Confie, amados, e você verá a glória do Senhor prevalecendo e sendo instituída na minha e na tua vida. Que haja uma aliança e que você possa entender quem é Jesus realmente. Quem é Jesus. Que Ele possa tocá-lo. Que Ele possa conduzi-lo a uma dimensão do seu reino inabalável para a glória do nome dEle. Amém. Um final de semana abençoado na presença do Deus vivo, o Deus único e poderoso. Glórias a Ele. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.